Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um live discutindo temas importantes do nosso projeto Unidos pelo Brasil. Unidos pelo Brasil é um movimento formado por mais de 20 instituições que luta para aprovar 25 projetos de lei, mais duas reformas constitucionais importantes, a reforma administrativa e a tributária, que terão um impacto gigantesco na retomada do crescimento econômico, do investimento e do emprego. Por isso, Unidos pelo Brasil convida hoje o deputado Rubens Bueno, deputado federal do Cidadania pelo Paraná, que é o relator de uma matéria fundamental que consta entre as 25 projetos de lei do nosso movimento do Unidos pelo Brasil, que é o PL 6726, que é o conhecido como o PL dos supersalários ou dos penduricalhos, né? E é uma medida extremamente importante, porque quando se fala em privilégios do setor público, muitas vezes esses privilégios estão concentrados apenas no topo da pirâmide, né, do funcionalismo público, como é o caso dos supersalários e dos penduricalhos. Isso beneficia uma camada muito pequena, não é o funcionalismo todo, mas que tem uma regalia inacreditável, como o deputado Rubens Bueno vai colocar. Para se ter uma ideia, só de penduricalho nós temos um gasto de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Ou seja, é um verdadeiro absurdo manter esse privilégio. E, além de tudo, privilégios contrariam o princípio constitucional de igualdade perante a lei. A lei deveria ser igual para todos. E o que a gente acaba fazendo no Brasil é criando atalhos para privilegiar uns em detrimento de outros. Então, sem mais delongas, eu vou convidar o deputado Rubens Bueno para fazer as suas considerações iniciais. Temos aqui conosco também o nosso parceiro do CLT e do Unidos pelo Brasil, o Carlos Ari Sunfeld, advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas. E hoje nós vamos ter também, como ontem, o espaço para perguntas, mas hoje as perguntas terão de ser enviadas pelo chat. E aí nós vamos continuar a monitorar essas perguntas para que nós possamos endereçar todas essas perguntas ao professor Carlos Ari Sunfeld e ao deputado Rubens Bueno. Então, por favor, no momento que vocês quiserem já fazer pergunta, é só entrar no chat e fazer as perguntas e nós vamos recebê-las e enviá-las aos nossos dois comentaristas do tema. Eu gostaria de passar, então, a palavra agora ao deputado Rubens Bueno. Deputado, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco para conversarmos sobre esse projeto fundamental que consta entre as 25 medidas do Unidos pelo Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Felipe. Boa tarde a todos os convidados, convidadas. É um prazer muito grande conversar com vocês sobre um tema que eu julgo da maior importância. Primeiramente, do ponto de vista da justiça, né? E segundo, do ponto de vista de um momento grave que o país está vivendo, e não é de hoje, economicamente, com altos e baixos já há muito tempo, e agora agravado mais ainda com a pandemia que assola o Brasil e que toma conta do mundo. Então, é um pouco esta preocupação geral que toma conta. A nossa Constituição da República, ela fala no seu parágrafo 11, né, o artigo 37, que ninguém no serviço público pode receber mais do que o subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém, a qualquer título, de qualquer natureza. Ora, se ela fala assim, o que é que nós temos que fazer como brasileiros, né, admitindo que nós vivemos sob o império da lei? É fazer com que isso seja obedecido. E, no entanto, isso não é obedecido. E quem mais desobedece à lei é quem deveria fazer valer a lei. A aplicação da lei, que é o juiz, que é o desembargador, que são aqueles que têm o poder de decidir a seu critério, né, de acordo com o nosso sistema judicial, como vale a lei, como deve ser aplicada. E o Ministério Público, como fiscal da lei, da correta aplicação da lei, é outro que se beneficia desse tipo de absurdo, que é ganhar mais do que o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, contrariando a Constituição brasileira. Então, tudo isso é para começar a pensar e a discutir algo mais profundo.
Eu estava lendo aqui um documento que eu recebi da nossa consultoria de Brasília, onde a Associação dos Magistrados, eles elencam em 6 pontos, né, que não tem nenhuma razão desse projeto de lei, o 6726, existir ou ser aprovado. Claro que ali você vai ver os absurdos dos argumentos dos magistrados, procuradores do país em defesa da sua corporação. Não importa que seja um privilégio, não importa que seja um abuso, não importa que estejam ganhando mais de 50, 60, 80, 100 mil reais. Não importa. O que importa é o seu bolso, o seu privilégio. E é isso que importa, segundo esse documento que nós recebemos, e ele foi prontamente respondido. Luiz Felipe, assim para começar, e é bom que todos compreendam. Quando o presidente Rodrigo Maia criou a comissão especial, e nesta comissão especial, né, o presidente foi indicado o deputado Benito Gama, da Bahia, então deputado, e eu fui indicado como relator. A primeira providência é exatamente discutir um roteiro de trabalho. E neste roteiro de trabalho, ao longo do tempo, e foi logo no início, nós propusemos um roteiro. E para começar esse roteiro, nós queríamos discutir audiências públicas, chamar todas as entidades representativas do serviço público brasileiro, chamar todos os envolvidos. Então, criamos audiência pública e isso foi feito. Mas antes disso, para que isso acontecesse, nós pedimos informações baseadas na Lei de Acesso à Informação, ao Poder Judiciário, a presidente, então, Carmen Lúcia, e ao Procurador-Geral da República, então, Raquel Dodge. E pedimos à AGU, pedimos ao Executivo, através da Casa Civil, e pedimos ao Legislativo, através do presidente Rodrigo Maia. Por incrível que pareça, e aí está o fato, né, que chama atenção, quem nos respondeu dentro do prazo foi o Poder Executivo e o Poder Legislativo, dentro dos 30 dias que estabelece a Lei de Acesso à Informação. Aí foi um mês para cá, um mês para lá, e a situação começou a complicar. E a cobrança foi aumentando, e aí recebemos da então presidente Carmen Lúcia que eles não tinham ainda, no Poder Judiciário, esse tipo de informação devidamente catalogada para poder responder ao requerimento que nós propusemos. Eu não me lembro se demorou 3, 4, 5 meses, eu sei que demorou meses para o Poder Judiciário responder. E não respondeu completo, não. Foi uma coisa ainda com muita informação deixada, porque dependia também, é verdade, dependia dos estados brasileiros, né? Dos poderes, dos tribunais estaduais. O outro, o Ministério Público, também demorou, que tinha problema, porque esses dados não estavam disponíveis. E aí vem sempre aquela desculpa. Então, só para estar bem registrado, o Poder Legislativo e o Poder Executivo responderam dentro do prazo da Lei de Acesso à Informação. Quem é que não atendeu a lei? O Judiciário e o Ministério Público. Só para ter compreensão de onde nós estamos lidando. Olha, se o parágrafo 12º do artigo 37 da Constituição exige isto, então nós preparamos tudo com essas informações que recebemos meses depois, né? E com as audiências públicas, ouvindo a todos os envolvidos, todos que pediram, nós abrimos o espaço para falar. E todos eles, e você vai ouvindo durante essas audiências públicas disparates de toda ordem. Por exemplo, o juiz, quando começa a carreira, começa recebendo apenas 25 mil reais. Isso nós ouvimos de ministros de tribunais superiores. Ouvimos outros, e a dignidade da magistratura, como se a sociedade brasileira, se o povo brasileiro, se a Constituição não tivesse nenhuma dignidade, só a magistratura. Então, sabe, isso vai levando ao longo do tempo que nós temos aquilo que sempre diz, né? O atraso do Brasil são nossas elites. E são algumas elites. E nós temos que enfrentar, mas enfrentar com o argumento de que isso não pode continuar. O Luiz Felipe disse no início que nós temos aí um valor de 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Isto é o que nós sabemos. Isto é o que nós sabemos. Tem muito e muito mais. Tem estudos que chegam a mais de 10 bilhões de reais por ano. Então, nós estamos querendo com isso regulamentar
esse dispositivo, que está aguardando lei, e esta lei nós estamos propondo, o Senado já fez, o Poder Executivo já apresentou, e nós estamos agora aguardando ser votado. Foi um trabalho importante, foi um trabalho de 1 ano e 6 meses, todas as semanas trabalhando em cima desse projeto. E quando chegamos ao final, nós tivemos em 2018, já o relatório pronto, um pedido de vistas na última hora, para que o projeto não fosse votado. Resultado disto, o que é que nós tínhamos que aguardar? As eleições de 2018. E no final das eleições, com o resultado da eleição completamente fora do contexto para aquele momento, com as análises do momento, inclusive do próprio Poder Legislativo, chegou-se à conclusão que não deveria, porque a maioria, a grande parte da Câmara, com a maior renovação, não podia fazer porque tinha que aguardar a posse dos novos eleitos. Aí aguardamos para o início, para março de 2019. De março, fomos cobrando durante todo o ano, inclusive desabafos nossos, na Comissão de Constituição e Justiça, em plenário, em reuniões de líderes, né? No sentido de chamar a atenção para algo que precisa ser enfrentado com todo vigor. E, finalmente, neste ano, no mês de abril, nós levamos aí um requerimento de urgência, né? Esse requerimento de urgência, para que este relatório fosse levado a plenário para poder ser votado. Vários líderes, pelo menos 10 bancadas, as principais, inclusive, assinaram esse requerimento de urgência. E desde lá nós estamos aguardando para que seja pautado, sempre cobrando, lá em abril, lá em maio, cobramos recentemente, os líderes têm cobrado, e nós não conseguimos. Entramos novamente em período eleitoral e estamos aguardando essa pauta da votação do relatório deste projeto. Deputado, muito obrigado pelas colocações iniciais aí. Essa luta contra o corporativismo é realmente uma batalha difícil, mas precisa também do engajamento da sociedade. Portanto, aqui o Movimento Unidos pelo Brasil conta com mais de 20 instituições e nós estamos mobilizando, fazendo a nossa parte aqui para que esse assunto desperte a indignação na sociedade civil e a sociedade civil ajude a mobilizar o parlamento a votar esse texto tão importante. Professor Carlos Ari, suas considerações sobre a PL dos penduricários. Uma boa noite, deputado Rubens Bueno. Prazer estar aqui dividindo esta conversa com o senhor e com o Luiz Felipe Dávila, que eu cumprimento também, a todos que nos ouvem. O deputado destacou muito bem a importância de tratar desse assunto. E a importância tem a ver com duas circunstâncias que ele muito bem destacou. A primeira circunstância é que nós temos uma desigualdade no serviço público brasileiro e nós vamos acabar com essa desigualdade. Qual é ela? É o fato de que nós temos elites que conseguem, além da remuneração que a lei já lhes prevê, consegue, fora do teto, outras vantagens, muitas delas por meio de interpretações heterodoxas ou aplicações heterodoxas da lei, vantagens essas que não beneficiam a maioria dos servidores públicos. E isso acaba aguçando uma desigualdade imensa que existe entre eles. Muitas pessoas acham que o regime dos servidores é único no Brasil, não é verdade. Nós temos várias categorias de servidores, temos os trabalhadores ditos temporários, que são a maioria hoje na educação brasileira, fundamental e média, e que estão muito distantes desse regime, por exemplo, da estabilidade e de vantagens remuneratórias variadas, e não têm a menor possibilidade, o menor acesso a verbas de indenização que são pagas às categorias de elite. Então, esta pauta, como bem destacou o deputado Rubens Bueno, ela tem a ver com a igualdade no Brasil. É evidente que a remuneração entre os diferentes cargos, em função das responsabilidades e em função da formação das pessoas,
ela terá diferenças. Mas essas diferenças têm de ser aquelas expressamente estabelecidas pelas leis e com observância da Constituição. E a Constituição estabeleceu, no inciso 11 do artigo 37, uma regra que é a regra do teto. Então, nem as leis dos estados, nem dos municípios, e nem as leis das carreiras federais podem dar a quem quer que seja uma remuneração superior à dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, tem havido uma violação na prática desta regra constitucional. Então, essa é a segunda razão fundamental para se enfrentar o problema. A Constituição não vem sendo cumprida. Então, nós temos um problema de desigualdade grave, de injustiça, portanto, mas nós temos um problema de inconstitucionalidade. E nós precisamos enfrentá-lo com coragem. Evidentemente, não é fácil fazer isso. Por quê? Porque o tema ele envolve uma complexidade não desprezível, já que a remuneração e as vantagens dos servidores públicos são estabelecidos por leis pulverizadas. São muitas leis municipais, muitas leis estaduais, muitas leis federais, e são leis que são aplicadas por órgãos diferentes e com autonomia. Então, esta complexidade da diversidade, ela é desafiadora. Como o deputado mencionou, o Congresso vem debatendo esse tema há bastante tempo. Houve um esforço no Senado Federal, um projeto de lei aprovado lá, e, mais recentemente, o relatório do deputado Rubens Bueno, com um aprimoramento daquilo que já tinha sido feito no Senado, a meu ver pessoal. E, portanto, nós estamos muito próximos de um projeto de lei que é capaz de dar um tratamento não só justo, respeitoso às necessidades e às peculiaridades do serviço público, mas também um tratamento que traga segurança jurídica. Eu acho que, nesse aspecto, é que o relatório do deputado Rubens Bueno ele é superior à solução que havia sido dada no projeto aprovado lá pelo Senado. E eu menciono esse ponto num instante, mas antes eu queria falar de um ponto que é jurídico, mas é importante. Vem se colocando um debate, é natural isso no mundo jurídico, sobre se o Congresso Nacional pode editar, por iniciativa parlamentar, uma lei, ou um projeto de lei, obviamente tem que passar pela sanção do presidente da República, cujo conteúdo, afinal, seja determinado pelo próprio parlamento. Ou se existiria, ao fazer isso, um projeto de lei tratando, então, de regulamentar o teto, né? Que é disso que se trata. Ou se haveria uma violação de competências constitucionais reservadas para legislar para os estados e municípios, ou de iniciativa de lei reservada ao Ministério Público ou Poder Judiciário. Essa é a dúvida. Por que a dúvida? Porque a remuneração dos servidores públicos no âmbito municipal e no âmbito estadual é estabelecida por meio de leis municipais e leis estaduais. No âmbito federal, por meio de leis federais. E estas leis, elas são de iniciativa do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Ministério Público em cada caso, quando se trata da remuneração dos seus agentes. E a pergunta é, como este projeto de lei, ao regulamentar o teto, que está dentro do teto, que está fora do teto, ele tem impacto nos recebimentos do servidor? A questão é a de saber se o Congresso Nacional, tratando disso por iniciativa própria, ele estaria violando a reserva de iniciativa do Judiciário e do Ministério Público e se estaria violando a autonomia federativa dos municípios e dos estados. É uma boa questão e é importante falar dela. E a resposta, a meu ver, é que a competência do Congresso Nacional é inequívoca. E não é só a competência, não é só que ele pode. O
Congresso Nacional tem o dever de regulamentar isso, e regulamentar de maneira uniforme. E aí é que vem a circunstância de que a lei tem que ser nacional e ela não pode ficar vinculada à reserva de iniciativa de poderes pulverizados. Por razão óbvia, o teto é único. Só existe um teto, não é um teto para cada poder, não é. A regra do teto é única. E essa regra é constitucional. Então, trata-se de dar segurança jurídica sobre o conteúdo de uma norma constitucional. Para usar uma expressão que eu acho que é bem expressiva, é uma lei de conteúdo constitucional. Então, não é uma lei para tratar de remuneração, de dar remuneração, aumentar a remuneração ou retirar remuneração, nem para tratar do regime de cargos públicos específicos. É uma lei de conteúdo constitucional, substancialmente constitucional, que será editada para garantir o cumprimento da Constituição. E por que precisa uma lei unificada? Porque o teto é unificado. Então, temos que ter uma lei unificada. E ela é essencial. E essa unificação ela tem de ser feita em nível nacional. Quer dizer, não pode existir uma competência reservada para os estados e municípios fazerem as suas próprias regras a respeito do teto. Eles fazem as regras sobre as remunerações que podem gerar a definição dos subtetos, mas não do modo como se compõem as verbas que estão dentro ou fora do teto. Então, o Congresso Nacional tem o dever de legislar sobre isso, não só por uma razão de igualdade, não só para evitar a confusão que tem ocorrido e a pulverização, mas para garantir o cumprimento da Constituição. E o Supremo Tribunal Federal e também o Superior Tribunal de Justiça já tiveram ocasião de discutir essa questão, isto é, se a autonomia federativa impedia o Congresso Nacional de editar leis em certas matérias que eram tratadas pela Constituição e que precisavam ter uma regulamentação que reforçasse e garantisse a norma constitucional, e havia dúvida, eram temas de direito administrativo, e havia dúvidas sobre se o Congresso Nacional estaria violando a competência de estados e municípios. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, em síntese, o seguinte, que para garantir o cumprimento estrito, rigoroso, de uma norma constitucional fundamental, o Congresso Nacional tem competência, sim, para editar leis de validade geral. E essa lei, de que nós estamos tratando aqui, ela tem de garantir um mínimo de homogeneidade horizontal entre todos os órgãos e poderes da União e de homogeneidade vertical entre a União, os estados e os municípios. Então, a importância jurídica desta lei é de dar cumprimento à Constituição, e a justificativa jurídica da competência do Congresso Nacional e a iniciativa parlamentar é o cumprimento da Constituição, a homogeneidade nacional, vertical e horizontal no cumprimento da Constituição. Agora, uma palavra final aqui nessa nossa conversa inicial, sobre a razão pela qual eu acho que a solução dada no relatório do deputado Rubens Bueno, não é porque o senhor está presente aqui, viu, deputado, mas ela é superior àquela que havia sido dada no Congresso, no Senado, perdão. O projeto no Senado Federal havia procurado definir, listar as indenizações que estão fora do teto, as parcelas de remuneração e outros. E isso foi eliminado na proposta, a meu ver, corretamente, do deputado Rubens Bueno, porque o que interessa é dizer, numa lista taxativa, quer dizer, sem exceções, o que está fora do teto. E tudo que estiver fora do teto tem que ser definido como indenização. E acabou. Então, a lista tem de estar nesta lei, e o que estiver lá está fora do teto. Qualquer coisa que for criada por União, Estados e municípios, com o nome que for, está dentro do teto, é remuneração. Então, a meu ver, essa é uma solução
correta, que traz mais segurança jurídica. Isso é importante na discussão desta lei, trazer segurança jurídica. E esta é a melhor forma de trazer segurança jurídica. Dizer expressamente o que é que está fora do teto, e são as indenizações. Aquilo que vai ser, então, tecnicamente definido como indenizações. Há também questões operacionais que o projeto trata adequadamente. Eu, se pudesse fazer uma sugestão, a gente sempre tem que provocar alguma coisa, né? Eu proporia, num possível aperfeiçoamento do relatório, que se procurasse dissociar na indicação das parcelas que compõem a indenização, dissociar o texto aqui da lei da terminologia usada pelas leis específicas, porque assim foi feito no Senado, assim foi mantido aqui no relatório, procurando repetir a terminologia das indenizações que estão nas leis específicas. A dificuldade disso é que isso está ligado muito à realidade da União, os estados e municípios estão fora, e o que eu acho que é mais importante para fins de segurança jurídica é que esteja clara a natureza da despesa. Então, eu preferiria fórmulas que dissessem, de maneira mais geral, qual é o tipo de parcela. Por exemplo, despesas como alimentação, fardamento, transporte, mudança de residência, moradia, passagens, diárias em viagens. Estamos definindo a despesa e depois a previsão de que esses pagamentos têm de corresponder a despesas efetivamente realizadas, né? Que é para evitar a criação, com justificativa de que se trata de despesa de locomoção, de uma vantagem que, na verdade, não corresponde a um custo que o servidor efetivamente suportou. Então, eu acho que assim nós teríamos uma maior segurança para não ser tão específico no sentido de tão ligado à terminologia da legislação federal atual, porque isso pode mudar e nos estados e municípios a terminologia é diferente. Mas, substancialmente, né, a solução me parece tecnicamente muito boa, né, de relacionar em lista taxativa, portanto, não há nada que está fora aquilo que se considera indenização, e o resto é remuneração. Agora, para terminar, agora conectando com um ponto que o deputado Rubens Bueno mencionou, o Poder Judiciário e o Ministério Público têm toda a legitimidade de enviar seus projetos de lei ao Congresso Nacional para pedir aumento de remuneração. Se eles consideram que a remuneração está defasada, se eles consideram que a dignidade do exercício da sua profissão exige uma remuneração 5%, 10%, 20% superior à atual, é legítimo que eles apresentem o projeto ao Congresso Nacional. Mas é legítimo também que o Congresso Nacional delibere a respeito, considerando as nossas possibilidades fiscais, considerando a igualdade, considerando o nível de remuneração da população brasileira. Tudo isso cabe ao poder democrático, que é o Congresso Nacional, examinar. E ele examinará, nunca se negou a fazer. Agora, ele aprovará ou não, se ele considerar correto ou não. Ele é o poder democrático. E esta é a maneira de garantir a remuneração digna, adequada, competitiva de todos, juízes, promotores, sejam que agentes forem. Remuneração, coincidência de imposto de renda e tudo mais, como ocorre com toda a população brasileira. É esta maneira, é legítimo, podem reivindicar e o Congresso Nacional discutirá democraticamente, como sempre fez. Mas é inadequado e o projeto de lei é muito necessário por conta disso, é inadequado que se criem atalhos para fugir da discussão democrática, para fugir do Congresso Nacional. Porque, afinal de contas, lá no Congresso Nacional está o povo se manifestando. Então, não é possível que cada poder, cada órgão possa inventar, por meio de aplicações e interpretações heterodoxas, meios de se furtar de discutir a sua remuneração no Congresso Nacional. É isso. Muito obrigado. Professor Carlos Ari, deputado Rubens Bueno, é sempre estarrecedor escutar um parlamentar dizendo que não consegue ter acesso à informação, o que é de acordo com a lei,
E um professor de direito constitucional dizer que nós precisamos aprovar uma emenda constitucional para se cumprir a Constituição. É algo assim extraordinário, né? Num país onde coisas que estão na lei não se aplicam à realidade. Ou seja, para a realidade nós precisamos criar uma outra lei para dizer que a realidade vale. Né? É um negócio assim, impressionante. Mas, deputado, várias perguntas aqui surgem, e evidentemente, após a exposição do professor Carlos Ari e a sua exposição, é que como a sociedade civil, né, nós estamos nos mobilizando, mas como nós podemos fazer com que esse assunto se torne quase que um assunto de indignação nacional para promover a mobilização da sociedade para pressionar o parlamento a votar isso e a não postergar mais uma vez, como o senhor bem disse, está mais de 2 anos postergando a votação desse projeto de lei, porque parece que, como não existe uma pressão muito forte da sociedade, o que acontece é que o corporativismo acaba se autoprotegendo e, portanto, a lei não vai, o projeto de lei não vai à votação. Na sua visão, o que é possível fazer para mobilizar a sociedade, para ajudar a empurrar e colocar na pauta o PL? Então, Luiz Felipe, primeiro aí agradecer ao professor Carlos Ari, quando ele faz as colocações que fez com o conhecimento que tem. Isso nos dá mais segurança também do trabalho que estamos fazendo. E aí ele faz sugestão ali da questão da terminologia, isso aí, essa adequação que eu não vejo nenhum problema em realizar, até para que tenha não só segurança jurídica, mas também que tenhamos aí, ao pé da letra, aquilo que deve ser aprovado em benefício de todos. O segundo ponto que o professor Carlos ali coloca, Luiz Felipe, é quando ele trata da questão nada impede que o Ministério Público, que o Judiciário, que apresentem as suas propostas e o Congresso que delibere, nada. E exatamente é isso, né? Nós não estamos discutindo se é pouco 39.300 o teto, que é o subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não estamos discutindo isso. Se o subsídio é 39, é 50, enfim, o que seja. Nós estamos discutindo aquilo que está acima do teto, contrariando determinação expressa da Constituição da República. É isso que está se discutindo. Não é? Então, nós estamos aqui nesse embate, no melhor sentido, de buscar. Como é que poderíamos apoiar, como é que podemos ajudar? Você mesmo falou em várias entidades que estão participando desse debate. E você coloca ali 3 pontos importantes. Eu vou ficar no primeiro, só para não me estender. Quando você fala das reformas estruturais, você fala da reforma administrativa e tributária. Elas têm que caminhar junto, em primeiro administrativo. Eu quero saber qual é o tamanho do Estado brasileiro, quanto vai custar esse Estado e quem é que vai pagar a conta e de onde vai sair o dinheiro. Então, acho que esse é um primeiro ponto que é fundamental discutirmos com a segurança de pensar realmente em uma nação que possa corresponder aos anseios daquilo que virá na frente. Né? Então, eu estou aqui, mais uma vez, pedindo apoio, né? Todos nós, você, com a entidade, as entidades que estão aí filiadas e participando. Eu mesmo já participei de vários do CLT, aí, com um trabalho muito grande. O Betinho Gomes, que foi nosso colega de Pernambuco, o trabalho que fez com vários outros, importante isso que vem acontecendo. E claro que eu estou também acompanhando nas redes aí, é uma cobrança permanente. E outros projetos já apresentados. O Kim Kataguiri, o Pedro Cunha Lima, outros tantos já apresentados. Só que o nosso é muito mais simples, não precisa de uma emenda à Constituição. Basta um projeto de lei regulamentando aquilo que manda a Constituição. Esse projeto de lei, por maioria simples, ele pode ser feito. O que nós não podemos alterar é a questão das férias de 60 dias do Poder Judiciário, que, por extensão, o Ministério Público também tem. Sempre tem aquilo por extensão, né? E 60 dias de férias, sem falar no recesso das férias, chamadas férias forenses. Isto, na prática, soma quase 90 dias por ano. Aí é de perguntar quem é no Brasil que tem quase 90 dias de férias por ano.
E mais grave, parte dessas férias são vendidas aí, tem um custo de mais de 1,2 bilhão por ano. Então, isso tudo está colocado devidamente com esta proposta do relatório, seja no projeto de lei, ou seja na proposta de emenda à Constituição, que acaba com as férias de 60 dias. Opa, meu microfone estava mudo aqui. Há uma outra pergunta aqui, interessante também. Os planos de saúde, auxílio saúde, não seria duplicidade de benefícios para servidores e políticos, já que a Constituição assegura direito à saúde para todos? É necessário acabar com isso também ou é mais um penduricalho que pagamos? Veja só, quando o professor Carlos Ari fala na questão da relação daquilo que se pode pagar dentro do teto, né? O que está fora dessa relação está fora do teto, portanto, não pode pagar conforme já está estipulado no próprio projeto. O que se fala, aí, o plano de saúde, ou coisa parecida, que há duplicidade, o que nós estamos colocando em vários deles. O que acontece é que a CLT prevê auxílio refeição, prevê auxílio transportes, e isso também está previsto no nosso projeto, com um detalhe, tem travas. Estas travas limitam. Porque eu vou te dar um número, por exemplo, se o auxílio alimentação é de R$600, que seja, né? Estou apenas fazendo um cálculo, comparando aqui com o auxílio emergencial, R$600 seu auxílio. Tem estados que pagam 6 mil. É algo gritante do ponto de vista da mão grande nos cofres do dinheiro público. Isso é muito grave. Por isso é que nós estamos colocando travas, limites para cada tipo de auxílio exaustivamente elencado no projeto para que ali seja obedecido. E tem um outro detalhe importante. O servidor que autorizar algo fora disto, ele poderá ser punido criminalmente. Coisa que até então não existia na legislação brasileira. Deputado Rubens Bueno, outra pergunta aqui, se existem outras categorias que se beneficiam do penduricalho nessa elite do funcionalismo público, além de membros do Poder Judiciário? Não, veja assim, hoje mesmo eu estou vendo a notícia que nós denunciamos há 2 dias, os ministros do Executivo, os ministros do governo. Não são todos, claro, mas tem ministros que ganham um benefício além do seu vencimento mensal, ele recebe auxílio de conselhos tais, como hoje mesmo foi trocado um ministro que recebia R$21 mil de auxílio extra para engordar o seu salário. E o que é mais grave, não só tirou desse ministro, como passou para outro. Tirou desse porque ele, de repente, está num momento de dificuldade com o ministro maior, que é o ministro da Economia. Mas, enfim, eu estou dizendo isso porque no Poder Executivo, e o ministro Guedes falou lá atrás, que nós tínhamos aí verdadeiros... como é que ele usou uma expressão que eu não me lembro agora? Mas, enfim, ele usou uma expressão, os parasitas. Os parasitas do poder público. Gozado, em torno dele tem muitos parasitas, que ganham muito mais do que o teto estipulado pela Constituição. Uhum. Professor Carlos Ari, como o senhor vê essa resistência do judiciário em aceitar que o Congresso aprove uma lei que, como o senhor bem disse, está sim na alçada do Congresso Nacional? Porque o senhor acha que essa pressão do corporativismo, do judiciário, pode, mais tarde, mesmo se aprovada a lei do penduricalho, ser derrubada no Supremo? Olha, em toda carreira existe luta corporativa. E isso existe também no Ministério Público, na magistratura, por mais que nós esperássemos talvez um outro estilo diverso daquele que certas lideranças adotam. Mas em todas as carreiras existe isso. E sempre existirá uma parcela que resiste às mudanças moralizadoras. No entanto, eu estou convencido que esta é uma reforma que é favorável à instituição.
E é importante perceber isso contra um possível discurso distorcido de alguns que venham a dizer que isso é uma reforma contra os juízes, contra procuradores, contra advogados públicos, contra auditores. Não é reforma contra eles, é uma reforma de moralização a favor da instituição. E os membros da instituição, a maioria deles, eu estou certo disso, querem trabalhar com reconhecimento justo, com clareza e sem depender de atalhos, de penduricalhos, como se costuma dizer. Não é? Eu acho que essa é a aspiração legítima de todos. E, evidentemente, as aspirações a ganhar mais serão examinadas pelo Congresso Nacional e eles poderão defender. É legítimo que defenda, o Congresso Nacional é legítimo que delibere sobre isso. Então, claro que pode haver, depois da aprovação dessa lei, algum tipo de questionamento judicial, é muito previsível que ocorra, mas é por isso que é importante que a lei tenha consistência e ela venha adquirindo cada vez mais robustez em todo esse processo que o deputado Rubens Bueno mencionou aqui, né, de construção. Muitas pessoas não conhecem como funciona o Congresso Nacional, não sabem o dia a dia, não sabem as interações que ele faz, as informações que busca e tal, e as longas conversas, negociações que estão por trás da produção das soluções jurídicas, né? Imagino que elas surgem assim da cabeça de alguém. Bom, mas elas têm de ser aprimoradas nesse assunto tão delicado, justamente para que ela seja consistente para resistir no Supremo Tribunal Federal e em outras esferas do Judiciário. Agora, convenhamos, negar ao Congresso Nacional a possibilidade de legislar sobre isso não é honesto intelectualmente, mas é honesto em relação à Constituição. Deixar de reconhecer que nós temos um problema na aplicação do teto, isto é, de que a regra do teto não tem funcionado pela diversidade, disparidade, é negar a realidade. Nós já estamos na quarta redação do inciso 11 do artigo 37. Em 1988, o inciso 11 tinha uma redação. Em 1992 foi aprovada uma emenda. Por quê? Porque não tinha funcionado a regra, começou a ser burlado. Mas a regra de 92 também não funcionou, se aprovou uma em 1998. Mas ela também não funcionou e foi aprovada uma outra em 2003. Bom, o que demonstra que era preciso uma regulamentação legal. Então, a legitimidade e a necessidade disso ninguém pode negar, e o Supremo Tribunal Federal com certeza não negará. E as soluções que estão no texto que eu li, a minha equipe da Sociedade Brasileira de Direito Público, altamente qualificada, leu, não tinha participado das discussões da elaboração antes, fez sugestões, como estou fazendo agora, etc. Mas, enfim, reconhece que ele é consistente. Por exemplo, o deputado mencionou a previsão que existe lá, quanto a uma lista, né, de tipos de indenização, mas, sobretudo, que é isso que ele destacou, a previsão de que a soma destas indenizações não pode superar um percentual, se eu não estiver enganado, de 25% da remuneração do respectivo cargo, se eu não estiver enganado. Por quê? Justamente para impedir uma burla que vem ocorrendo, quer dizer, uma burla real. Com certeza, o Supremo Tribunal Federal, que é respeitável, ele jamais se insurgirá contra uma regra que evita a burla ao teto constitucional, né? Claro que algumas pessoas poderão dizer, mas no Supremo, o Tribunal, no passado, o Tribunal já fez coisas das quais nós não nos orgulhamos. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem qualidades e uma lei bem feita, democraticamente discutida e votada, ela, pela legitimidade que tem, ela vai resistir aos possíveis questionamentos naturais. Eu acredito nisso. Eu vou fazer uma pergunta, outra pergunta nesse sentido. O deputado Rubens Bueno colocou de uma forma tão cristalina, e nos parece a todos os cidadãos de bom senso, de que é preciso primeiro tratar da questão da despesa para depois tratar da receita, ou seja, começar pela reforma administrativa e depois calibrar com a reforma tributária para saber qual o tamanho de Estado que nós temos. Como o senhor vê
a lei do penduricalho dentro, ou seja, votar conjuntamente com esses arcabouços de toda a reforma administrativa, que também tem a ver com rever o número de carreiras, que é outro tema importante que nós já debatemos aqui várias vezes, que é enxugar o número de carreiras e ter... Como que a lei do penduricalho conversa ou não conversa com a reforma administrativa? Para a minha pergunta, professor? Para os dois. Ah, Para os então tá. dois. Tá. Olha, é claro que conversa, né? Mas também temos que ter a compreensão de como isso se articula no dia a dia do Congresso Nacional. E essa articulação com um fato como este, que nós estamos vivendo já há um certo tempo, e disse bem o professor, já por 3 vezes a Constituição se mudou para entender melhor esse tipo de gasto, que para mim é imoral. Para mim é imoral, né? E que não se conseguiu porque sempre tem o atalho. Ninguém se lembra do último atalho. O último atalho custou quase 5 bilhões de reais, patrocinado pelo ministro Luiz Fux. Ninguém se lembra disso. Patrocinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, numa liminar, quando ele autorizou o pagamento do auxílio moradia para todos no Brasil inteiro. E claro que por extensão, Ministério Público e tantos outros. Numa liminar. Aí, no final de 2018, se não me engano, ou 2018, ele revogou a liminar. Ao revogar a liminar, custou quase 5 bilhões de reais. Ora, se ele deu uma liminar que custou quase 5 bilhões de reais, eu pergunto, quem é que vai pagar esta conta? O contribuinte brasileiro que não autorizou via parlamento? Então, essa discussão tem que ser muito mais profunda, muito mais presente e muito mais forte do ponto de vista da sociedade. Então, sempre é um desabafo da minha parte. E o professor disse bem, muitos magistrados, muitos promotores, procuradores, muitos desembargadores sentem-se constrangidos por esse tipo de moralidade praticada com dinheiro público. Eu conheço muitos. Quando vem notícia, em Pernambuco, lá receberam 1.200.000 reais de uma coisa qualquer que estava lá, de um penduricalho que estava paralisado e que agora se pagou de uma vez. E assim vai, é 200, é 100, é 500. E isso não ajuda em nada a fortalecer a democracia, que é a obediência à lei, a começar da Constituição, e, sobretudo, compreender que nós temos que, numa sociedade, ver aquilo que foi falado no início pelo professor. O professor Carlos ali falou, tem situações de cargos diferenciados, claro que tem, mas nada que diga acima do teto. O teto é único para todos. Luiz, como você disse que também a provocação era para mim, eu vou aproveitar, complementando o que disse o deputado Rubens Bueno, para chamar a atenção que a expressão reforma administrativa ela não diz respeito à PEC 32, que foi enviada pelo presidente da República ao Congresso Nacional. Aquilo é uma proposta para um conjunto de medidas de reforma administrativa. Mas a reforma administrativa é um amplo programa que precisa ser desenvolvido. E nós temos que começar a reforma administrativa por aquilo que já está maduro e que se pode fazer com mais simplicidade. E o que é que está maduro e que se pode fazer com mais simplicidade? O Congresso Nacional resgatar uma dívida que tem, vamos falar da dívida do Congresso Nacional, uma dívida que tem com a edição de leis importantes em temas de RH do Estado. E essa é uma delas. É um projeto de lei que já está maduro, foi amplamente discutido, muita pesquisa envolvida, os problemas estão demonstrados e é possível editar esta lei imediatamente. E é urgente, porque tem a ver com despesas, tem a ver com moralidade, resgate das instituições, correção de desigualdade. Isto faz parte da reforma administrativa e nós temos, inclusive, que dar prioridade a isso. A discussão proposta pela PEC 32, ou as discussões, são conceituais, envolvem outros temas que também fazem parte desse debate.
Mas nós não podemos esquecer que o Congresso Nacional deve, e por conta até dessa dívida, é que surgiram oportunidades, como o deputado mencionou corretamente, iniciativas criticáveis, como ocorreu com o ministro Luiz Fux com a liminar, que realmente foi lamentável. Mas eu acredito que o Supremo Tribunal Federal poderá, agora que o Congresso Nacional cumprirá, eu tenho certeza que vai fazer, né, a sua obrigação de editar a lei e terminar com esta insegurança e essa oportunidade para confusão, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal a respeitará, porque não é fácil, tudo tem que ser explicado, etc. e tal, mas porque isso é justo, é uma questão de justiça, né? De justiça. E é correto do ponto de vista constitucional. Então, eu acho que é dar prioridade àquilo que é prioritário na reforma administrativa, aprovar as leis que estão aí para ser aprovadas. Nós temos outras leis para aprovar, né, que precisam ser trabalhadas, que o Congresso Nacional nunca editou e que deve editar. Em matéria de contratos temporários, servidores temporários, é possível o Congresso Nacional fazer isso. A Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, de que o deputado faz parte, também o deputado general Peternelli, que nos honra aqui, presente aqui, nos assistindo, né? Também faz parte. Estão trabalhando um projeto de lei sobre contratações temporárias, também sobre avaliação de desempenho para fins, inclusive, de dispensa de servidores de Estado. Então, o Congresso Nacional está cumprindo a sua responsabilidade, que é discutir e votar projetos de lei, e eu diria que são prioritários, né? São urgentes e prioritários. É bom, mencionou bem aqui o deputado Peternelli, que também faz parte da nossa frente parlamentar a favor da reforma administrativa, participando aqui do debate. Muito obrigado, deputado. Deputado Rubens Bueno, uma outra pergunta muito boa que surgiu aqui é o seguinte: para incentivar a aprovação dessa lei, já que o governo está buscando recursos para financiar o seu renda básica, não daria para dizer que este dinheiro economizado com a aprovação do PL, com o fim dos penduricalhos, poderia ser direcionado para o renda básica? Isso não ajudaria a aprovar ou dar celeridade à votação do projeto? Este é o segundo ponto do tripé que é defendido pela sua organização, né? Que é exatamente aquilo que nós falamos no começo: o combate às desigualdades com renda básica, né, e com a educação. Esses são os dois pontos importantes do combate à desigualdade. E claro que poderia. O dinheiro ele sai da União, né? E não saindo da União, o governo pode administrar da forma que entender melhor. E se está encontrando dificuldade para buscar fundos para o renda básica, está aí uma ajuda considerável. Até porque, quando você trata disso, qual é o clima que se cria? Né? Acabou os privilégios, acabou o abuso. Então, quando acaba, por exemplo, recentemente, viu, Luiz Felipe, nós tivemos aí um fato no Congresso Nacional que chamou a atenção, que foi o fim do 14º e 15º salários dos parlamentares. E eu me lembro que esse requerimento, que era de minha autoria, ele foi negociado com o então presidente Henrique Eduardo Alves para elegê-lo presidente, que havia esse compromisso de colocar esse requerimento para ser votado. E olha que nós éramos em 14 parlamentares contra 499, que não é por razão outra, não era. É porque não quiseram participar e não quiseram assinar. Nós não só assinamos, como abrimos mão de receber o 14º e 15º salários. Resultado, no dia que nós saímos do Colégio de Líderes, eu era o líder do PPS de então, saímos do Colégio de Líderes para o plenário e o presidente disse: eu vou colocar em votação porque eu tenho um compromisso e vou honrar o compromisso. Não sei do resultado. Claro, o presidente não pode saber de resultado que o plenário vai decidir. Mas, enfim, foi a plenário o nosso requerimento de urgência. E caminhando para o plenário, muita gente: não, isso não pode, isso é uma tradição, é história, como alegaram os juízes. Não, mas lá em Portugal é assim, para os deputados também, mas lá não, em tal lugar é assim. Eu falei: mas é muito simples. Vamos deixar o 14º e 15º para os deputados e senadores e vamos também colocar para os trabalhadores e para os servidores públicos. Aí não há nenhum tipo de injustiça com ninguém. Todos são tratados iguais.
Não, mas aí quebra a prefeitura, vai quebrar a empresa. Então, é o tipo do argumento que nós, buscando recursos que são gastos com salários extras, super salários, coisas imorais, coisas de privilégios, nós vamos ajudar o renda Brasil, como queira chamar, renda cidadã, e, sobretudo, vai fazer com que o contribuinte comece a pensar: puxa, estamos começando a imaginar que o nosso país, nós estamos acabando com privilégios e vamos pagar nossos impostos. Muito bem, é bom termos essa visão de que os privilégios estão sendo enterrados para beneficiar aqueles que mais precisam, né? Então, agora nós estamos chegando aqui praticamente no final da nossa live, faltam 2 minutos para terminar, e eu gostaria que o deputado Rubens Bueno e o professor Carlos Ari Sunfeld fizessem as suas considerações finais. Olha, o meu é 30 segundos e o professor Carlos Ari encerra aí em nosso nome com o maior prazer. Fiquei muito feliz em conhecê-lo, eu não o conhecia. O Luiz Felipe eu já conheço da sua trajetória, né, de jornalista, estudioso que é, enfim. Então, ele fica com a palavra final. Só para dizer o seguinte: precisamos do apoio da sociedade e a pressão é democrática para estabelecermos no país um passo decisivo para acabar com abusos e privilégios no serviço público brasileiro, que não é do servidor comum, é exatamente da elite que ganha muito. Muito obrigado, deputado Rubens Bueno. Um prazer tê-lo aqui e parabéns por lutar por uma causa tão importante, que é acabar com privilégios e fazer com que a lei seja igual para todos os brasileiros. Professor Carlos Ari, a palavra é sua. Queria também cumprimentar a todos, ao deputado, a você, a todos que nos ouvem, ao deputado general Peternelli, e dizer, aliás, já que eu estou referindo a ele mais uma vez, que eu aprendi meus primeiros passos sobre o tema servidor público com um grande servidor público do Estado de São Paulo chamado Roberto Sebastião Peternelli, seu pai, que é um grande especialista nisso, uma pessoa com quem eu trabalhei na Secretaria da Justiça. Eu também tive minha época de servidor público e digo isso, conto isso para falar da minha admiração por ele como uma pessoa aplicada, justa e tudo, e que era extremamente abnegado no trabalho, com uma quantidade imensa de servidores que eu conheci em todas as áreas e conheço, né? E que são o alvo da reforma administrativa, mas não o alvo para serem atingidos negativamente, mas positivamente. Quer dizer, nós conseguirmos colocar em vigor regras que garantam a justiça, a segurança na aplicação das normas, a clareza, a transparência, é muito importante para os servidores públicos em geral. E, portanto, falar em reforma do RH do Estado, inclusive nesse tema do teto, é valorizar o serviço público. É disso que se trata, né? Não é uma guerra contra ninguém, evidentemente, se está cortando privilégios, alguém resistirá, mas não é uma guerra contra ninguém. Mas é uma luta em favor do serviço público e, portanto, daqueles que se beneficiam do serviço público, que é a população brasileira, especialmente a população brasileira mais dependente desses serviços para poder ascender socialmente, criar seus filhos, ter segurança e tudo isso. Então, é muito importante que a população perceba isso, né? Há muita divergência no assunto, mas essa é uma meta em favor do Brasil, não é contra ninguém, é uma meta em favor do Brasil. Muito obrigado. Luiz Felipe. Muito obrigado. Cumprimentar o general Peternelli, me desculpe. Eu cumprimentar o deputado Rubens Bueno pelo trabalho que desempenha, sempre o tenho como uma referência. Agradecer ao doutor Carlos Ari, da referência ao meu pai, eu o tenho como um exemplo de funcionário público e fiquei muito contente de estar ouvindo a participação. O próprio deputado Rubens Bueno comentou muito sobre as travas colocadas e a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, nesse aspecto que diz respeito aos supersalários, ele só linkou 2 aspectos que foram comentados por ambos, que é a trava. E o professor Carlos Ari comentou sobre os 25%.
muitas vezes se discute, olha, ele está respondendo pela outra cidade, é mais 1/3, tem mais não sei o quê, está na comissão, é mais 1/3 de salário, está não sei aonde, e isso não entra no teto. Então, a frente parlamentar, em reunião, vai apresentar para o deputado Rubens Bueno exatamente, além das travas que ele colocou, mais uma a que se referiu o doutor Carlos Ari, que tá bem, não vamos ficar discutindo esses contextos aí de responder na cidade do lado, no contexto, mas que esses penduricalhos, que esses aspectos fora do teto, esses atalhos que são comentados, né, não ultrapasse 25% desse salário. Então, com isso, você não entra na discussão, mas estabelece um extrateto que é de 25, 1/4 daquele teto, exatamente para ter uma trava que muito bem se referiu o deputado Rubens Bueno. Então, dessa forma, não teria esses acúmulos, né? Da mesma forma como foi comentado sobre as férias, vão se denominando, né? Férias, recesso branco, isso e aquilo, e vai ficando um volume muito grande que a sociedade brasileira não admite mais. E nós temos que participar disso daí. Foi muito esses aspectos, muito bem lembrado, do 14º, 15º, o Congresso parlamentar, todos os poderes têm que ser um exemplo e uma referência nessa atividade. Isso de estar enxugando as carreiras, né, é importante. Muitas coisas, como a avaliação de desempenho, a própria Constituição já permite que o funcionário, mesmo com estabilidade, que não tenha um desempenho adequado, possa ser dispensado. Basta que isso seja regulado. Mas não vou perder o foco do supersalário. O supersalário é uma referência que o Congresso, que todos os que envolvem nos poderes, quer seja executivo, judiciário e no legislativo, devem dar à sociedade. Obrigado, Luiz Felipe Dávila. Muito obrigado, deputado General Peternelli, pelas suas considerações. Eu agradeço ao deputado Rubens Bueno, ao professor Carlos Ari Sunfeld, nosso parceiro aqui de várias lives sobre as questões da reforma administrativa, do penduricalhos e segurança jurídica, e a todos vocês, parceiros da União pelo Brasil, da nossa rede. E aqui saímos daqui com uma missão importante: continuar a mobilizar a sociedade para pressionar o Congresso e fazer com que a lei dos penduricalhos vá à votação o mais rápido possível, porque nessa situação o Brasil não aguenta mais sustentar privilégios. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, obrigado. Uma boa noite.